Meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao canal Aprendizado Constante. Meu nome é João Fernandes. Nós pedimos, caso você goste do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de comentar se gostou, de se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso, ativar o sininho de notificações, marcando todas. Diariamente nós colocamos um vídeo aqui na plataforma, segunda, quarta e sexta sobre transição planetária e ou geopolítica, e terça, quinta, sábado e domingo é um vídeo mais curto apresentando um dos nossos mais de 180 livros, a maioria deles publicados na Amazon e a maioria deles em dois formatos, impresso e formato digital. Agradeço a atenção de vocês. Vamos ao vídeo. Dando continuidade aos nossos comentários, após ter recebido uns dias sem poder colocar vídeo no canal, vocês sabem do que se trata, né? Não precisamos nem comentar, mas nós vamos continuar no nosso posicionamento de informar as pessoas sobre as questões dentro de uma visão não só estritamente material, não só estritamente política, não só estritamente espiritualista, mas o conjunto dessas situações. A teoria do Big Bang coloca o universo e todo o seu conteúdo como nascendo de um acaso. O acaso não existe na criação. O acaso é uma palavra criada pelo ser humano para designar aquilo que ele não quer chamar de Deus e de planejamento de situações. Aí se usa o termo acaso. Nós não temos nenhuma condição de viver sob a batuta do acaso. O acaso não responde às nossas necessidades e não provoca todas as situações que nós vivenciamos. Muito pelo contrário, quem sabe unir os pontos vai vendo uma sequência, crescendo, como se fosse uma música, em tudo isso que está acontecendo. E essa mudança, esse crescimento, embora durante a fase de crescimento haja um desgaste muito grande, haja uma dificuldade muito grande, haja tentativas de silenciar as pessoas, tentativas de prejudicar quem fala alguma coisa a mais do que se gostaria que falasse. E nós estamos vivenciando justamente essa situação. E por que nós estamos vivenciando essa situação? Transição planetária. O nosso mundo está evoluindo. O mal está se mostrando com uma capacidade antes nem imaginada. Mas isso está nas palavras de Jesus, que haveria de acontecer por dois motivos. Primeiro, para se saber diferenciar quem é o lobo e quem é a ovelha, e para dar mais uma oportunidade de a pessoa observar que está tomando assim um caminho, atitudes que são prejudiciais a ela, que são prejudiciais à sociedade e ao próprio planeta, de uma maneira assim mais abrangente. E nós estamos vivenciando tudo isso ao mesmo tempo, tudo junto e misturado agora. É muito difícil? É. E por que é tão difícil?
resposta é muito óbvia, né? A dificuldade é justamente da parte daquelas pessoas que não aceitam que o que está acontecendo é errado, que veneram determinados personagens satânicos, vamos colocar assim, e que acreditam piamente no que é uma mídia que recebe dinheiro de quem quer controlar o mundo, passa para as pessoas. Há muito tempo já que a mídia deixou de ser um veículo de informação, se transformando em um veículo de lavagem cerebral das pessoas tolas que acreditam no que é falado e que não buscam mais aprofundamento sobre aquilo que elas escutam. E o que elas escutam é que fulano tem que ser demonizado porque ele não presta, ciclano também não presta, ninguém é bom, o bom é ruim e o ruim é bom. Essa inversão de valores acontece porque as pessoas se permitem compartilhar, assimilar pensamentos e ideologias estranhas que foram criados para desestruturar a nossa sociedade, foram criados para tirar todas essas lições que Jesus nos ensinou quando esteve aqui no planeta há mais de 2000 anos. É essa a base. É colocar o ser humano como um animal que tem uma vida temporária e que tem que aproveitar ao máximo essa vida temporária, mesmo que à custa de sofrimento alheio. E isso é uma coisa que está sendo muito fácil de ser colocada na cabeça de muitas pessoas que acreditam em uma determinada notícia, porque aquela notícia passou em um veículo de comunicação ou vários veículos de comunicação que ela segue, que ela concorda, que ela já vê há muitos anos, que acompanha há muitos anos, não sabendo que desde lá atrás existe um plano de domínio usando justamente esses meios de comunicação. A mídia social foi criada com a finalidade de aproximar pessoas que estão em países diferentes, em bairros diferentes, cidades diferentes. Esse é o lado bom. Mas e o lado ruim da mídia? Qual é? O lado ruim da mídia é que você se torna visível para quem quer controlar você. A pessoa vê ali os seus gostos, os seus interesses, a sua perspectiva de vida, a sua visão de vida, a sua visão política, a sua visão global, a sua visão nacional. Tudo isso fica acessível na mídia, que as pessoas colocam como se tivesse uma necessidade muito grande de mostrar para as outras pessoas que ela está bem, que comprou um carro novo, uma moto nova, que tem uma casa com piscina, que está com dinheiro, que vai viajar, que vai fazer isso e aquilo. Não vamos questionar aqui o que cada um pretende, mostrando essa condição de vida que na maioria das vezes é fictícia, que a realidade nem sempre corresponde ao que é mostrado. Mas as pessoas que querem controlar esses indivíduos têm acesso a essas informações.
E elas podem usar essas informações para criar mecanismos, porque elas conseguem conectar diversas pessoas que têm uma ideologia parecida, que têm uma percepção da realidade distorcida, mais parecida, e elas conseguem conectar essas pessoas e sugerir amizades, participação em grupos onde aquelas pessoas se reúnem, mesmo que virtualmente. E isso aí já é um segundo passo muito grande para dominar aquela pessoa, ou várias pessoas, dentro de um grupo, dentro de uma mídia social. Havendo o domínio gradativo das pessoas, você vai jogando ali, de maneira homeopática, informações tendenciosas, direcionando um comportamento muitas vezes já torto, os componentes de tais grupos, e essa situação vai se complicando. E nesse momento de transição que nós passamos, não podemos esquecer de uma coisa muito importante: um incontável número de planetas já atravessou por essa fase. E hoje, esses planetas estão em uma situação de desenvolvimento muito superior à Terra, em termos intelectuais e em termos morais. A Terra também vai chegar nesse estágio. Nós estamos numa fase final, mas a fase final não é nem um pouco menos dolorosa do que o meio e o começo. Tem começo, meio e fim. Nós estamos no fim. O meio foi doloroso e o começo também. E o fim também não vai ser chegar todo mundo feliz, batendo palma. Muitas coisas assim desagradáveis deverão acontecer. E isso porque centenas ou milhares de acontecimentos já foram minimizados para produzir um impacto pequeno na população pouco esclarecida diante da ação espiritual sobre o elemento material. É o elemento material reagindo e agindo sobre a influência espiritual. Essa influência espiritual, ela se dá sobre os seres humanos, sobre os animais, sobre os fenômenos da natureza, uma série de mecanismos que nós analisaremos no próximo vídeo da série, mas vamos dar uma pincelada rápida para que seja colocada a questão assim de uma maneira bem básica para facilitar o entendimento das pessoas. Existe um planejamento, uma equipe que nós não temos como mensurar, de espíritos altamente desenvolvidos, se reúne em um ponto vazio do universo, um espaço gigantesco entre uma galáxia e outra, e ali eles começam a atrair poeira, gás, vapor, rochas, o que tiver, e eles começam a atrair aquilo que está vagando pelo espaço, e eles conseguem reunir aquele material, formar uma esfera descomunal, e aqueles materiais ali, todos unidos sob uma pressão intensa e uma força
telecinética poderosa dos engenheiros siderais, que o material está girando em alta, a velocidade vai aumentando, 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 até que do equador dessa esfera saem dezenas ou centenas de esferas menores que vão ser submetidas a um mesmo processo de rotação. Com esse processo de rotação do equador dessas esferas menores vão sair outras esferas, que serão os planetas que vão fazer parte da corte planetária da esfera maior, que será o Sol daquele sistema planetário. E tudo isso aí é feito seguindo um cronograma logicamente pré-estabelecido pela espiritualidade. Já se sabem as condições em que os mundos vão estar, que os sóis vão estar, o tempo determinado que um sol vai ficar mais brilhante ou menos brilhante, que vai se transformar numa anã branca ou qualquer outra situação, em um quasar, etc. Tudo isso já está programado. E naquele tempo local da galáxia, da nebulosa que se transformou numa galáxia, existem outros tempos locais daqueles sistemas planetários que estão inseridos ali naquele meio. São vários períodos de tempo distintos, porque tudo é relativo no universo, inclusive o tempo que serve para medir a passagem das coisas temporárias, porque a matéria é temporária. E um sistema solar ou planetário, ele é constituído de matéria. Um dia aquela matéria toda vai ser desintegrada. Tudo isso segue o planejamento maior feito pela espiritualidade e aplicado usando as leis gerais e as leis específicas de Deus. As leis gerais atuam sobre todo o universo e as leis específicas atuam dentro de determinadas condições, estabelecendo leis específicas dos reinos animais na Terra, leis específicas estabelecendo as relações do reino hominal, leis específicas para estabelecer relações nos planos inferiores, medianos e superiores da espiritualidade. A espiritualidade ali, ela tem uma lei específica para aquela condição, porque existem outras condições diferentes que precisam de leis diferentes. E hoje a Terra está passando por um processo de lei geral que todos os planetas atravessam e que eles têm que evoluir de uma forma menos desenvolvida para outra mais desenvolvida, como aconteceu em Capela, em Vega e outros Sírios, quando vieram espíritos extremamente complicados, moralmente, de lá para cá. Intelectualmente, eles eram superiores até o que nós somos hoje, mas moralmente eles eram tão comprometidos ou mais do que nós hoje. E a lei coloca que o mundo, passando para uma fase de maior desenvolvimento, o número de espíritos nas condições desequilibradas que nós comentamos não pode ser grande, porque senão vai gerar um conflito muito intenso no planeta que estiver passando por essa transição. A transição é mudança, no nosso caso é uma mudança para melhor. Ah, mas está acontecendo tanta coisa ruim, João. Sim,
mas é necessário. A pessoa que tem um problema orgânico, precisa de uma cirurgia, tem que ser cortada a carne, na maioria das vezes, e fazer a cirurgia dentro do corpo da pessoa. É agradável passar por esse tipo de situação? Com certeza não é nem um pouco agradável. Mas se não fizer isso, não salva a vida orgânica daquela pessoa. Então há necessidade de acontecer isso para se salvar uma vida. E está havendo a quantidade de tantos fatos desequilibrados para se salvar várias vidas. Quem já partiu por causa dessa situação sanitária que nós estamos vivendo, passa pela peneira. Quem retorna e quem não retorna. Por que que isso acontece? É o amor de Deus que peneira e vai dar nova chance para esses espíritos em outros mundos, em outros sistemas solares, em outras galáxias, em outros universos que seja, mas eles terão novas oportunidades e com eles vão carregar a bagagem de todos os aprendizados e realizações que eles já fizeram em outros mundos e aqui na Terra. E lá eles vão ser agentes de transformação também. Então, por exemplo, eles chegando em um mundo que está no estágio primitivo, a chegada desses seres lá vai impulsionar a transição para que aquele mundo passe para o estágio de provas e expiações. O estágio de provas e expiações é um grau acima do mundo primitivo, onde a dificuldade é imensa para qualquer coisa. E novamente nós vemos a ação de leis direcionando o desenvolvimento desses mundos. Nós vemos a chegada de seres de outros orbes visitando aquele mundo, interferindo ali, pegando algum elemento ali naquele mundo ali que eles tenham necessidade no mundo deles. Porque o planeta não tem dono, o dono do planeta é Deus. Seus habitantes ali numa fase primitiva, o planeta pode ser minerado ou sofrer outros tipos de ação, servir de experiência biológica e outras coisas mais. Isso é possível, isso aconteceu na Terra, aconteceu em outros lugares e vai continuar acontecendo eternamente. É o processo gradativo de progresso que todos e tudo está submetido. Evoluir sempre porque o progresso é irreversível. Palavras de Kardec no livro da Codificação Espírita. O progresso é irreversível. Aquela conquista moral e intelectual que você adquire, ela não se perde. Algumas vezes pode haver uma dificuldade para aquilo se manifestar, mas ela está presente na psique de cada ser espiritual. Porque os espíritos, eles têm uma trajetória muito grande de vida, eles não têm fim, têm começo e não têm fim. E todos eles são criados destinados à evolução incessante, ao progresso irreversível. Mas o espírito, como agente que realiza um determinado aprendizado e que realiza determinadas ações complicadas para si próprio ou para a coletividade, ele tem que retornar muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes
para aprender como fazer o certo de acordo com a lei de Deus, a lei do nosso Pai Criador, que ninguém consegue criar obstáculo. Nessa fase nossa, agora aqui no planeta Terra, tudo é difícil, tudo é complicado, informações desencontradas, choque de ideias, choque de ideologia, choque de tudo. Todo mundo está se bicando com todo mundo, cada um defendendo o seu ponto de vista como se fosse o melhor, o ideal para sanar toda a problemática que nós estamos vivendo, tá? Isso é importante, sim. Acima de tudo isso está o que foi planejado e que vai acontecer de uma maneira ou de outra, vai acontecer. É uma determinação de Deus que tem de ser dessa maneira e será dessa maneira. Meus amigos e minhas amigas, nós esperamos que vocês tenham gostado desses nossos comentários. Vamos dar continuidade. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a mecânica celeste e o processo evolutivo. Lembrando que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, comente se gostou, se inscreva no nosso canal, mostre o nosso canal para que outras pessoas se inscrevam nele. Ative o sininho de notificações. Toda segunda, quarta e sexta é um vídeo sobre transição planetária e ou geopolítica. Toda terça, quinta, sábado e domingo é um vídeo novo apresentando algumas informações sobre um de nossos livros. Nós temos mais de 180 livros publicados, a maioria deles na Amazon, e a maioria em 2 formatos, impresso e formato digital. Todos os nossos livros apresentam a mesma temática que nós colocamos e disponibilizamos aqui no canal, de uma visão de progresso para a humanidade, de benefício, de novas conquistas e realizações para a humanidade já nessa data e mais à frente. Nós agradecemos a atenção de vocês. Fiquem com Deus.